Bom, gente, hoje vamos falar sobre Portugal no século XVI, sobre a sociedade portuguesa, sobre as questões políticas que atormentaram o reino de Portugal no século XVI, questões essas que repercutiram diretamente aqui na América Portuguesa, como nós veremos nas nossas próximas aulas. Bom, em primeiro lugar, vocês já sabem que no século XVI Portugal era uma importante potência marítima, uma importante potência naval europeia. Os portugueses mantinham controle sobre feitorias, sobre fortalezas na costa do Brasil, na África e na Ásia. E é um império marcado por diversos produtos que vêm do mundo todo, como especiarias, entre elas pimenta, cravo, canela, o açúcar do Brasil, os escravos da África, o tabaco, o pau-brasil. Então, essa riqueza do ultramar acaba transformando a sociedade portuguesa. Só que tem um detalhe. No século XVI, a Europa inteira é religiosa. Aliás, nesse século ocorre uma reforma religiosa, que é a reforma protestante, que vai quebrar a unidade, que quebra a unidade religiosa dentro da Europa Ocidental, que antes todos eram cristãos que seguiam o Papa em Roma. E agora, a partir do século XVI, você tem outras fés, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Mas no caso de Portugal, essa reforma religiosa praticamente não atinge o país. A questão em Portugal eram com os judeus e também os muçulmanos. A partir do final do século XV, em 1496, o rei de Portugal baixa um decreto proibindo os judeus de viver em Portugal. Se a pessoa quiser viver em Portugal, ela tem que obrigatoriamente se converter ao cristianismo. Caso contrário, serão expulsos. E a lei portuguesa estabelecia que os filhos menores de 14 anos de pais judeus deveriam permanecer em Portugal, sendo que seus pais, se não se convertessem, deveriam ir embora. Então, haveria separações familiares. Muitas famílias acabaram ficando em Portugal, mas aceitando o cristianismo de fachada, que eram chamados de cristãos novos. São os judeus convertidos à força ao cristianismo. Só que, por décadas, essas pessoas não foram muito incomodadas. A partir de 1536, durante o reinado de Dom João III, é instaurado em Portugal o Tribunal do Santo Ofício, ou também conhecido como Tribunal da Santa Inquisição. A palavra Inquisição vem de inquirir, investigar. E é um tribunal religioso que deve investigar a conduta dos fiéis, dos cristãos. Esse tribunal deve perseguir as chamadas heresias. A palavra heresia vem do grego, significa erro. Seria toda e qualquer conduta contrária à defendida pela igreja. O que acontece é que você vai ter judeus convertidos à força ao cristianismo que eram cristãos da porta de suas casas para fora, porque da porta de suas casas para dentro mantinham as práticas judaicas. Como eles se converteram ao cristianismo, mesmo que seja forçado, eram vistos como cristãos pela Inquisição. Sendo assim, deverão ser julgados por ela. A partir da instauração do Tribunal do Santo Ofício, muitas famílias denunciam seus vizinhos. E muita gente é presa e submetida a torturas. Intensas torturas como a famosa roda, onde a pessoa era uma grande roda de madeira, a pessoa era presa a esta roda, geralmente quase sem roupa, e eles giravam essa roda de modo que, e a pessoa junto que estava presa à roda, e a pessoa se aproximava de um chão cheio de brasa, onde toda essa parte do corpo da pessoa era queimada. Havia também outras formas de tortura empregadas pela Inquisição, como máquinas onde as pernas e os braços eram presos e eles iam puxando essa corda e a pessoa ia se esticando, de modo que os membros começavam a quebrar. Fora o afogamento. Então a Inquisição utilizava dessas práticas para obter confissão das pessoas que estavam lá sendo julgadas, sendo investigadas. Em alguns casos eram condenadas a queimar na fogueira, que eram chamados autos de fé, que eram essas exibições de martírio, de sofrimento humano, eram comuns na Europa, diga-se de passagem, e a ideia era que a punição servisse de exemplo para os outros.
Então existe uma relação nessa época entre a punição e o espetáculo, que ele tem que ser visto, para mostrar o poder do rei, o poder que a igreja tem sobre a vida das pessoas, sobre a morte das pessoas. Em Portugal havia 3 sedes de tribunal da Inquisição. Em Lisboa, capital, em Coimbra, cidade da universidade, e em Évora, uma cidade ao sul do país. Havia também um tribunal em Goa, que cuidava dos assuntos relacionados ao Oceano Índico. Todo o restante do império passava para a alçada de Lisboa. O Brasil não tem Inquisição, não há um tribunal da Inquisição no Brasil colonial. Porém, hora ou outra, havia os chamados visitadores. Visitadores eram membros da Inquisição que vinham para o Brasil para investigar os fiéis, para ver se os fiéis estavam andando na linha. Alguns casos mais graves, por exemplo, eram mandados para Portugal. Os casos considerados mais leves pela Inquisição eram resolvidos aqui mesmo. Você tem um caso que aparece na documentação sobre a Inquisição, que é uma documentação bastante rica, inclusive, com bastante detalhes, de uma mulher em Salvador, em 1721, e ela foi acusada de roubar hóstia na igreja. O objetivo era vender as hóstias e conseguir dinheiro para fugir do marido que a espancava. Bom, roubar hóstia é um símbolo religioso, enfim, ela é punida como? Ela é açoitada e enviada para um convento. Mas o assunto é considerado leve pela Inquisição Portuguesa, de modo que ela não é remetida a Lisboa para ser julgada. Tá? O peso da Inquisição na sociedade portuguesa, e por extensão ele chega um pouco na América, marca Portugal pelo menos até o século XIX. O Tribunal da Santa Inquisição existiu em Portugal até 1821, ou seja, até um ano antes da independência do Brasil. Ainda nessa linha da forte religiosidade e de Dom João III, o rei de Portugal na época que a Inquisição foi instaurada, Dom João III, ele morre em 1557. E quando ele morre, ele não tem mais filhos vivos. O último filho de Dom João chamava-se João, o mesmo nome que o pai, e era casado com uma princesa castelhana chamada Juana. Logo depois de engravidar a moça, esse João, filho de Dom João III, morre. E o rei já está bastante velho. Quando o rei morrer, temia-se que não houvesse um sucessor, e a independência de Portugal poderia ficar comprometida. Então, todas as esperanças do reino ficam na barriga da nora do rei. Esta mulher dá à luz a um jovem, ela dá à luz a uma criança chamada Sebastião, que seria o herdeiro do trono. Dom Sebastião é neto de Dom João III, e logo depois do nascimento de Dom Sebastião nasce em 1554, logo depois o seu avô morre, e ele vira rei de Portugal aos 3 anos. Mas é evidente que ele não vai governar. A regência do país cabe para a rainha viúva e depois para o tio-avô de Dom Sebastião, que era inquisitor geral do Tribunal do Santo Ofício, diga-se de passagem. Dom Sebastião recebeu uma educação fortemente religiosa. A partir de 1568, Dom Sebastião assume o trono de Portugal com 14 anos de idade e começa a governar, começa o reinado pessoal de Dom Sebastião. Só que Dom Sebastião acredita que a grande missão de Portugal é a expansão da fé cristã. E os grandes inimigos de Portugal são os muçulmanos, que se encontravam principalmente no norte da África, é a área aqui do Islão, a área onde Portugal mantinha alguns territórios, no que hoje é Marrocos. Eu não sei se vocês lembram, eu falei isso aqui em algumas aulas, o avô de Dom Sebastião, Dom João III, já tinha iniciado um processo de abandono de alguns territórios do norte da África, porque dizia-se que não era viável Portugal manter esses territórios que estavam em constante ataque por parte dos muçulmanos. Então era preciso dar foco no Brasil e no Oceano Índico. O problema é que Dom Sebastião resolve rever essa política. Para ele, a África, o norte da África, é importante sim para a dilatação da fé cristã. O que acontece é que o rei, com 24 anos de idade, em agosto de 1578, envia um exército que parte de Lisboa com destino ao norte da África. Agosto é verão no hemisfério norte. E essas batalhas se dão próximo ao deserto do Saara.
O exército português chega no norte da África e chega e se vê obrigado a percorrer por cerca de 3 dias em áreas extremamente quentes e secas, quando encontra o exército muçulmano. No dia 4 de agosto de 1578, ocorre a Batalha de Alcácer Quibir. A Batalha de Alcácer Quibir é a pior tragédia militar da história portuguesa. O exército português é destroçado e o rei é perdido. Ninguém sabe onde está o rei Dom Sebastião. Só que havia um problema. Dom Sebastião, muito provavelmente, era misógino. Nós temos várias crônicas que se referem ao rei como um rei misógino. O que é misógino? Misógino é um indivíduo que tem horror a mulheres. Dom Sebastião não quer saber de casamentos. Ele foge de casamentos como o diabo foge da cruz. Conclusão. O rei parte para uma expedição no norte da África sem deixar herdeiros em Portugal. E Portugal fica numa situação bastante complicada, porque não tem um rei. E mais, como ninguém viu o rei morrendo, começou a se desenvolver nas décadas que se seguiram após a morte de Dom Sebastião, o chamado sebastianismo, que é um movimento que tem um Messias, que defende a volta de alguém que vai salvar Portugal, que vai tirar Portugal dos seus problemas, e muitos acreditavam que era o rei, Dom Sebastião, que poderia retornar numa manhã de nevoeiro para salvar Portugal. E esse sebastianismo até hoje ainda tem algumas pessoas, esse sebastianismo também existe em algumas regiões do norte, do nordeste do Brasil, e ainda tem algumas pessoas que acreditam na possibilidade de Dom Sebastião vir a retornar em algum momento. Bom, o fato é, o rei desaparece, Portugal entra numa crise sucessória muito complicada entre 1578 e 1580, porque quem assume o trono de Portugal é o cardeal Dom Henrique, que era tio-avô de Dom Sebastião. Só que era um homem com mais de 60 anos, que não consegue a dispensa papal para se casar. E com a morte do cardeal, em 1580, o trono de Portugal é disputado por 7 pretendentes. O principal deles, o mais rico, era tio de Dom Sebastião, que era o rei Filipe II. Só que Filipe II é rei de Castela, o reino vizinho. Já que Portugal e Castela fizeram no passado vários casamentos políticos, a família real portuguesa da dinastia de Avis, que eu comentei com vocês já algumas aulas atrás, ela era aparentada com a casa real de Castela. E isso abre caminho para que Filipe II de Castela vire rei de Portugal. No episódio que fica conhecido, que aliás os portugueses detestam, que é a chamada União Ibérica, que é um período de cerca de 60 anos, onde Portugal perde sua independência e passa a receber ordens de reis castelhanos, de reis espanhóis. Isto trouxe desdobramentos sérios para o Brasil colonial, que eu vou falar disso no nosso próximo encontro.